Bem, então, para nós, assim, é uma grande satisfação receber mais uma vez o professor Karl Kinitz. É a segunda vez que ele fala no nosso grupo este ano. Eu agradeço imensamente a disponibilidade por preparar mais uma apresentação para nós, né? O professor Karl Kinitz é professor titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, na Engenharia Eletrônica. Ele fez doutorado no Instituto Federal Técnico de Zurique, né? O famoso ETH, a famosa escola onde o Einstein estudou também. O professor Karl Kinitz estuda e contribui para essa área da relação, né, entre a fé e a ciência já há bastante tempo. Ele tem um blog sobre o assunto. E é isso aí, muito bem. O título do seminário de hoje é Saberes, Conhecimento, Ciência, Tecnologia em Perspectiva Bíblica. Muito obrigado, professor Kinitz. Eu passo a palavra para você. Pode ficar aí à vontade. E tendo qualquer problema, é só falar que nós estamos aqui escutando. Muito obrigado, Marco, e também os demais que estão aqui hoje à noite. É uma grande satisfação poder participar desse grupo. Eu não consegui vir em todas as reuniões, mas nas que eu consigo ter agenda, eu venho, porque eu acho realmente muito interessante essa iniciativa, né? E vocês estão me ouvindo, né? O áudio está bom assim? Tá? Sim. Eu estou escutando bem, acho que todos estão também. Tá bom. Sim, está bem. Então, assim, a palestra que eu vou fazer hoje, na verdade, é menos uma palestra do que mais um compartilhar de uma leitura minha de um assunto que foi colocado pelo professor Emil Brunner, né, em 55. Eu vou contar a história daqui a pouquinho. E numa segunda palestra, num momento oportuno, eu poderia assim falar um pouquinho sobre o que outros pensam sobre o tema da palestra, né? Nessa palestra de hoje eu vou só falar a minha opinião, né? Então é assim realmente uma colocação bastante pessoal minha e possivelmente um ou outro discorde de algum aspecto, mas eu acredito que a perspectiva bíblica da qual estou falando, ela é bastante ecumênica, né? Pelo assunto específico do qual ele trata, né? Então ele não toca em nenhuma doutrina, em nenhum assunto assim onde entre os cristãos pode ter algum tipo de discussão maior, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: em 1955, a ETH, que é a escola onde eu fiz o doutorado, ela comemorou o jubileu de centenário, né? E como é usual, ou pelo menos era usual na época na Suíça, eles também fizeram um culto memorial, né, alusivo ao evento. E esse culto ele aconteceu na maior igreja de Zurique, que é o Grossmünster. E para fazer o sermão festivo, eles convidaram o professor Emil Brunner, que era na época um dos professores mais conhecidos da Universidade de Zurique, não da ETH, mas da Universidade de Zurique. E no sermão, ele começou se referindo ao Gênesis com uma carta magna da tecnologia, né? E isso é muito interessante, né? Porque a carta magna, se vocês lembram, na verdade a carta magna foi mais uma carta de direitos, né? Que o rei inglês lá deu aos seus barões, tá? Então, a Carta Magna da tecnologia, na verdade, eu pessoalmente não vejo exatamente uma carta de direitos que Deus confere aos homens para tratar, por exemplo, da tecnologia. É sobre isso que eu quero falar justamente. Mas eu vejo tudo isso muito mais como um mandato do que propriamente uma carta de direitos, né? Então, de qualquer forma, o que eu acho que foi muito interessante é que o professor Emil Brunner, ele explicou claramente no sermão inteiro dele como a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre fundamentos para fazer tecnologia. A Bíblia não fala especificamente, explicitamente de tecnologia, mas ela fala de fundamentos para fazer tecnologia. E esse sermão
ele foi impresso numa revista que chama Schweizerische Bauzeitschrift, que é uma revista, na verdade, de técnica de engenharia. Não é uma revista científica, mas uma revista técnica de engenharia. Então, para compartilhar com os engenheiros esse sermão do Émile Brunner, ela também tem um título em francês. Nas publicações na Suíça, muitas vezes as publicações têm dois títulos, o alemão e o francês. O francês é a Revue Polytechnique Suisse, né, que eu acho que para nós é mais fácil de entender, né, a Revista Politécnica da Suíça. Né. E o que é interessante também é que no ano seguinte, quando o Dessau, sobre quem eu falei na última reunião, escreveu, ou melhor, editou aquele livro Quarrel on Technology, né? Ele faz uma menção muito assim detalhada desse sermão do Émile Brunner, né? Concordando com essa visão de que realmente Gênesis e outras passagens bíblicas têm a ver com tecnologia, mas tem a ver também com conhecimento, ciência, etc. E é por isso que, então, eu vim trazer para vocês assim algumas reflexões minhas sobre esse assunto. E eu não vou mais me referir ao Émile Brunner hoje. Uma pequena referência ao Dessau eu vou fazer, mas se a gente for ler, por exemplo, o Joule também fez colocações parecidas, né? O Maxwell também se expressou de uma forma parecida, tá? Inclusive, bem no final da palestra, eu vou fazer uma citação do Maxwell, como uma citação para a gente refletir, então, mais para frente, né? Tem vários cientistas famosos que se preocuparam bastante com a Bíblia e o que ela tem a ver com o que eles fazem, né? Bom, então, dito isso, eu gostaria só de... deixa eu ver se eu consigo avançar a minha palestra aqui, de alinhar alguns conceitos, né? Nas escolas, hoje, o pessoal fala muito de saberes, né? Então, eu gostaria de diferenciar inicialmente saberes e conhecimento. Essa diferenciação, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu imagino que seja uma diferenciação aceitável, né? Mas, para essa palestra, são essas as definições aí que estão valendo, tá? Eu não estou, assim, querendo generalizar que todo mundo tem que considerar saber, conhecimento, ciência e método científico, exatamente isso que está aí, mas, em princípio, são esses os conceitos dos quais eu estou falando. Bom, então, saberes, genericamente, são certas certezas e convicções. Oi, pode falar. Oi? Vocês estão vendo? Vamos ver, sim. Não sei se foi por acidente que o Vilhena falou. Acho que foi. Tá. Oi, professor Vilhena. Eu já tinha falado para o pessoal que o professor Vilhena foi meu professor de astronomia, né? Então, é um grande prazer tê-lo aqui, professor. Bom, então, falando aqui desses conceitos, né? Então, saberes são certezas, convicções, sem necessariamente ter uma pretensão de serem verdadeiras, né? Mas são certezas. As pessoas, elas sabem alguma coisa, então elas têm certeza daquilo, né? São convicções. E na Bíblia, claramente, tem saberes que são condenados, né? Coisas relativas a superstições, idolatria de deuses pagãos, adivinhação, esse tipo de coisa. Em muitos lugares da Bíblia tem alertas contra isso. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, né? Agora, se a gente fala em conhecimento, a gente já está falando de alguma coisa um pouquinho mais sólida do que só um saber, né? Por conhecimento, eu entendo aqui conjuntos de noções ou ideias e também informações que têm uma consistência com verdades gerais que a gente observa, né? Por exemplo, coisas que a gente observa como sendo verdadeiras, que acontecem ou não acontecem, né? Então, se eu tenho saberes que são consistentes com essas verdades gerais, então a gente estaria falando de conhecimento, né? Bom, por ciência, eu vou entender aqui um sistema de conhecimentos que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais que são ou podem ser identificadas e testadas através do método científico, né? Então, ciência não é a formulação de hipóteses e explicações plausíveis, né? Na mídia, por exemplo, muitas vezes a gente vê lá o jornalista, o editor lá falando sobre alguma coisa referindo-se a ela como científica, e você vê claramente que ele está simplesmente falando de alguma coisa que é plausível, né?
e não necessariamente isso precisa ser científico, né? Agora, o método científico, assim, de uma forma bem superficial, seria o conjunto de regras básicas. Aliás, o professor Tempinhac falou com mais detalhes sobre isso, né? Conjunto de regras básicas para o desenvolvimento de experimentos, verificações e testes, a fim de produzir conhecimento, bem como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes, né? E por tecnologia, a gente entenderia aquilo que propicia o uso do conhecimento na solução de problemas práticos. Então, quando a gente pega o conhecimento, geralmente científico, para resolver problemas práticos, aí a gente está fazendo uma tecnologia, né? A dúvida é por que, ao tratar de todos esses assuntos, eu vou consultar a Bíblia, né? Por que cargas d'água eu vou consultar a Bíblia, né? Bom, a Bíblia, para quem é cristão, ela tem um valor muito especial. E se a gente abre, por exemplo, a Bíblia lá na segunda carta que São Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, 15 a 17, ele escreve lá ao Timóteo, e as citações que eu estou fazendo aqui, eu escolhi a Bíblia da CNBB, né, que eu considero uma Bíblia muito boa de se compreender. Eu acho que ela é universalmente assim aceita, né? Desde criança, conheces as escrituras sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Bom, eu acho que essa passagem ela é clara, porque a escritura ela é instrumental para nos preparar para toda boa obra. E fazer ciência, convenhamos, é uma boa obra, certo? Pelo menos eu acho que quem trabalha com ciência tem esse sentimento, né? E para estarmos bem preparados, o apóstolo Paulo diz que é para toda boa obra, então deve ser para essa também. Então, pelo menos dá uma olhada no que a Bíblia tem a dizer, eu acho que vale a pena, certo? Bom, começando a olhar lá no início, né? Olhando nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente lê algumas passagens que tem muito a ver com um mandato, certo? Então, no meio assim que eu frequento, né, mais protestante assim, a gente chama esse negócio de mandato cultural, né? Mas o nome não interessa, né? Então, lá em Gênesis 1, 28, Deus ele dá uma ordem aos homens, né? Ao homem, na verdade, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. E, vamos dizer, o significado do que Deus transmitiu ou quis transmitir ao homem, né? Fica mais claro se a gente ainda dá uma olhada em Gênesis 2:15, onde a narrativa da criação do ser humano ela é retomada. Lá está escrito que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. Então, esse negócio de submeter, né, não é uma submissão assim violenta, tem essa conotação de cultivar e guardar, né? E se a gente depois se lembra que houve lá a queda do homem, né, certamente o pecado ele afetou gravemente aí a nossa posição diante de Deus, mas aí também, a gente lendo lá em Gênesis 3, a gente vê que o Senhor Deus expulsou o homem do jardim de Éden para que cultivasse o solo do qual foi tirado. Então, na verdade, o pecado ele não alterou esse mandato de que nós cultivemos a terra ou cuidemos dela, né? Então, esse mandato de Deus que a gente lê lá, ele é muito interessante. E os verbos que aparecem aí, multiplicar, encher, submeter, dominar, cultivar, guardar, eles definem basicamente o que nós devemos fazer com a nossa terra, né, com o nosso planeta, com a natureza ou com a criação.
E tudo isso ainda é complementado depois com mais passagens bíblicas, mas essencialmente isso dá uma boa ideia. E a pergunta que surge imediatamente é como fazê-lo, né? Então, para fazer alguma coisa como encher, submeter, dominar, cultivar e guardar, a gente precisa necessariamente, como ferramenta essencial, do conhecimento. Sem conhecimento não dá para fazer isso, né? Qualquer coisa que a gente for fazer sem conhecimento vai fazer errado, ou se for dar certo vai ser pura coincidência, né? Ou milagre que seja, né? Mas o conhecimento é certamente alguma coisa importante, uma ferramenta essencial. Então, aí a gente vê que, na verdade, na criação foi dado ao homem esse mandato, né? E é preciso conseguir conhecimento para fazer isso, né? Bom, a pergunta, então, já que a gente precisa de conhecimento, seria como obter e produzir conhecimento, né? Aí nós, cientistas, temos aí a ideia, muitas vezes, de que conhecimento é conhecimento científico, mas não é bem assim, né? Então, existem várias formas de obter e produzir conhecimento. Eu listei algumas, assim, bem rapidamente, certo? Talvez, por fazer isso muito rapidamente, talvez tenha até esquecido ou sido muito superficial. Mas o fato é que, por exemplo, nós podemos obter e produzir conhecimento constituindo tradições, né? Basta a gente lembrar de alguns remédios caseiros, né? É claro, envolve um pouco de experimentação, mas a gente não pode falar que estão fazendo lá uma pesquisa científica de remédios caseiros, né? Mas remédios caseiros certamente embutem um bom conhecimento muito útil, né? Ou a agricultura e pecuária tradicional, ou as culinárias típicas, né? Por exemplo, eu gosto muito da culinária mineira, né? Lá é rico em tradições, né? E é conhecimento aquilo lá, né? Ou eu posso obter conhecimento por vivência, né? Conhecimento relacional, conhecimento de liderança, de linguagem, conhecimento sobre parâmetros estéticos, né? Tudo isso é conseguido basicamente por vivência, né? Eu posso também conseguir conhecimento por pesquisa, análise de fontes, né? Conhecimento histórico, conhecimento teológico. Aí a gente já percebe que começa a ter um certo perigo, né? Porque hoje em dia as fontes das quais a gente dispõe são muito pouco confiáveis às vezes, né? Pessoas que confiam demais na internet, por exemplo, elas podem estar obtendo saberes, mas não conhecimento, né? Então aí essa diferenciação de saber e conhecimento já se torna um pouco mais importante, mas certamente a análise de fontes é muito importante para produzir ou obter conhecimento. E claro, o jeito mais sistemático e eficiente para se conseguir conhecimento útil para a solução de problemas práticos do dia a dia é o método científico, né? Ciência moderna, isso aí foi uma grande revolução para o ser humano. Tá? Então, algumas observações aqui. Né? Quando nós adquirimos, produzimos conhecimento, praticamente todas as situações, de alguma forma, a razão ela está envolvida. Né? Então, se eu estou fazendo uso da razão, eu preciso pensar um pouquinho sobre como isso acontece. Né? Bom, depois é o seguinte, quando eu tenho conhecimento, adquirir conhecimento, eu tenho o conhecimento, mas isso ainda não significa que eu esteja usando ou sequer seja capaz de usar o conhecimento. Né? Então, o conhecimento é importante para cumprir o mandato cultural, né? Mas só tê-lo não é suficiente. Né? Então, existem potencialmente uma série de armadilhas ali, né? Uma armadilha seria, por exemplo, não perceber que a razão, que é uma ferramenta para a gente usar ao adquirir e produzir conhecimento, tem a sua limitação e também o próprio método de aquisição que eu estou usando, ele tem a sua limitação. Por exemplo, o método científico tem as suas limitações, tem as suas hipóteses que podem não estar sendo satisfeitas, né? Então, essa é uma armadilha. Uma outra armadilha, por exemplo,
relacionada ao orgulho, à autossuficiência, principalmente no uso da razão. Eu posso declarar a minha razão como uma ferramenta que se transforma num critério absoluto para as coisas, né? Ou eu posso passar a me considerar autossuficiente, percebendo que eu tenho capacidade para refletir, para organizar, adquirir conhecimento, produzir conhecimento, eu passo a me considerar autossuficiente, né? Isso pode levar a gente a ser incapaz de usar ou de usar corretamente tanto o conhecimento como, às vezes, a própria razão, né? Então, aqui a gente já começa a perceber que existem alguns probleminhas práticos muito importantes que vão além do método científico em si, né? Bom, com relação a isso aí, tudo, existem algumas instruções bíblicas diretas que podem ser muito úteis, né? Tem uma instrução, por exemplo, também novamente de São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, em que ele fala que examinai tudo e guardai o que for bom, afastai-vos de toda espécie de mal, né? Então, é claro que São Paulo ele está se referindo especialmente aí a assuntos de natureza mais espiritual, né, ligados ao ministério de Jesus Cristo, de uma série de outros assuntos assim mais espirituais, mas a posição que ele expõe é uma posição genérica, certo? A de ser aberto, né, e ser criterioso, né? Então, não ser preconceituoso, mas ser criterioso, né? Em especial, afastai-vos de toda espécie de mal. E o que seria o mal, né? Bom, aqui a compreensão é uma compreensão cristã, aquilo que vai contra os mandamentos divinos, né? Tá? Bom, também a Bíblia ela é bem clara ao apontar para a limitação e a falibilidade humana, que é novamente aqui São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, pensando mais novamente na parte espiritual, mas isso, na verdade, é uma atitude, né? Uma posição mais geral, né? Com efeito, o nosso conhecimento ele é limitado, como também é limitado o nosso profetizar, a nossa capacidade de usar esse conhecimento para olhar para frente, né? Então, profetizar certamente é uma coisa que não se limita só à parte espiritual e consiste em pegar aquilo que eu sei e olhar para frente, né? Projetar isso à frente, né? Um outro texto muito interessante que tem a ver com atitude, né? Em relação a conhecimento, a saber, a esse tipo de coisa, a gente encontra novamente lá na primeira carta aos Coríntios, onde o São Paulo escreve que sabemos que todos nós temos o devido conhecimento, mas o conhecimento incha, o amor é que constrói. Se alguém pensa que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como se deve conhecer. Então, Paulo aqui, ele destaca que o modo, né, de endereçar as coisas deve ser assim temperado pela palavrinha amor, e o amor aqui é aquele ágape, né, bíblico, tá? Que então provavelmente a maioria de nós já ouviu alguma explicação sobre isso. Eu não vou me atrever aí a detalhar esse conceito, né? Mas ele seria então como se fosse quase que um empoderador universal que tem a ver também sobre como se deve conhecer, né? Bom, bom, isso aí foram instruções bíblicas diretas, né? Mas o que é muito interessante é que na Bíblia, bom, eu já leio a Bíblia, eu não compartilhei isso, né? Mas eu sou cristão convicto há 47 anos, né? Então, a Bíblia já me acompanha todo esse tempo, e eu fico também muito, muito assim impactado quando eu vejo certas narrativas. É claro que essas instruções bíblicas diretas, elas são muito interessantes, mas existem também narrativas bíblicas pertinentes a muitos assuntos
Em particular também, essa problemática do conhecimento, da tecnologia, tem narrativas pertinentes e eu queria me aprofundar um pouquinho em duas delas. A primeira é o da Torre de Babel, né? E eu usei essa palavra narrativas porque eu não vou entrar no mérito se isso aí é uma história verdadeira, se é um mito, isso aí não me interessa. O importante é que a narrativa, a intenção dela, na minha opinião, se a gente for olhar para a homilética da coisa, né, é transferir alguma noção sobre certas coisas. É isso que a gente vai tentar, que eu vou tentar tirar do texto, né? E uma outra narrativa bíblica mais histórica, né? Certamente mais histórica, pelo menos para muitos, é uma narrativa sobre o reinado do rei Ezequias de Judá, né? Então vamos à primeira. Só que antes disso, eu gostaria de lembrar mais uma vez a definição de tecnologia do Dessauer, né? Em que ele fala que o que é tecnologia é algo real que vem de ideias. Então, no início tem só ideias, e depois você produz essas ideias usando processamento, projeto e processamento, algo real que então vai resolver alguma necessidade, algum problema humano ou, sei lá, não necessariamente humano, pode ser também da criação de forma geral, né? Então, essa é uma definição sobre a qual eu já falei um pouquinho mais naquela palestra sobre o Dessau. Eu vou seguir adiante para usar melhor o tempo disponível, tá? Bom, de qualquer forma, a narrativa da Torre de Babel tem bastante a ver com tecnologia, certo? Então, eu gostaria de ler com vocês esse texto. São só algumas frases. Eu acho que é bom a gente ler esse texto aqui ao vivo aqui. Então, lá em Gênesis capítulo 11, a gente conta essa narrativa. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo? Utilizaram tijolos como pedras e betume com argamassa. Então, aqui, esses tijolos e cozê-los ao fogo, então, a tecnologia do tijolo queimado, que é uma tecnologia importante, certo? Que surgiu, então, nessa época, lá no início da civilização. E disseram: vamos construir para nós uma cidade, uma torre que chegue até o céu. Assim nos faremos um nome. Do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Vamos descer ali e confundir a língua deles, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra. Eles pararam de construir a cidade. Então, aqui, a gente percebe... eu estou tirando a barrinha para cima e para baixo, para que ela cobre parte do texto na minha tela, então, de vez em quando, eu dou uma pausa aqui. Bom, mas, então, esse texto aqui, ele trata claramente dessa tecnologia do tijolo queimado, certo? Que é uma tecnologia que subiu a cabeça das pessoas, certo? Então, elas agora achavam que sabiam fazer alguma coisa e eles vão agora construir uma cidade para eles, né? Então, eles estão eufóricos com a tecnologia. E eles querem fazer para si um nome. Então, a gente percebe aqui claramente a referência ao orgulho, vaidade, não sei a palavra que a gente queira usar, mas é nessa linha do orgulho e da vaidade. E uma outra coisa que a gente percebe é que eles se decidem contra cumprir o mandato, certo? Aquele mandato cultural. Eles não querem se dispersar pela terra. Foi isso que, na verdade, Deus tinha colocado para eles fazerem, né? Então, a gente vê que o uso da tecnologia aqui, ele está direcionado a promover para a autopromoção e a não fazer o que é da vontade de Deus. Claramente, para eles era da vontade de Deus, né? Então, esse certamente
essa certamente é a impressão que a narrativa nos dá do que os homens estão planejando fazer. E eu gosto muito desse texto porque ele mostra que o escritor hebreu que anotou isso, né, ele anotou aqui com muita ironia, né? Então veja só, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, né? Como se Deus não fosse onisciente e tivesse sabendo de tudo. Ele fala: ó, eu vou, vocês estão tão orgulhosos, vocês estão querendo fazer um nome, tecnologia e tudo, então vou lá dar uma olhada, certo? Vou lá descer, dar uma olhada, né? Então a ironia aqui, ela é assim, assim, é demais. Né? Eu gosto desse texto também por essa ironia, né? E aí Deus toma a providência dele, né? Mas esse texto, certamente, então, ele nos chama a atenção a que a gente não proceda dessa forma, né? Que a gente não use a tecnologia para autopromoção e muito menos ainda para fazer o que é, de alguma forma, contra o que nós sabemos ser a vontade de Deus, né? Tá? Então, eu acho que uma narrativa muito rica de significado. E, em seguida, eu trouxe até duas fotos aqui, pelo seguinte: eu tive o privilégio de estar lá na Babilônia, né, em 95, e tirei essas duas fotos. Então, a foto da direita é a foto do modelo do zigurate, que lá os arqueólogos lá da Mesopotâmia acham que talvez tenha sido a Torre de Babel, né? E esse fosso que vocês veem aqui na frente é o fosso onde esses arqueólogos justamente eles localizam os fundamentos a fundação de um grande zigurate, que seria esse da direita, e ao fundo aquela parte mais branca, não o palácio no morro lá, aquela outra parte do lado mais à direita, aquilo lá é a Babilônia, né? Então os iraquianos na época do Saddam eles estavam pegando e reconstruindo alguns dos prédios. Esse é um jeito de fazer arqueologia que não é muito advogado pelos europeus, né? Os europeus eles preferem escavar as ruínas e deixá-las como estão, né? Então o pessoal do Saddam eles tinham sido chamados pelo Saddam a fazer uma reconstrução parcial de algumas partes dos monumentos, e é isso que vocês estão vendo lá à direita. E à esquerda, em cima do morro, existe então um palácio que foi construído pelo Saddam na época, que ele nunca chegou a ocupar, mas a ideia, aí você vê novamente exatamente acontecendo o que tinha na narrativa da Torre de Babel, que é o tal do orgulho e da vaidade, certo? Que era uma marca do governo dele, né? E eu tirei essa foto justamente porque eu fiquei impressionado com essa coincidência, certo, de alguém que aparentemente soube da narrativa da Torre de Babel e que ainda assim construiu para si, lá no morro, que inclusive foi levantado artificialmente, você vê isso, né? Construiu para si um palácio ainda para exaltar novamente o seu orgulho, a sua vaidade. Né? Tá? Então, essa narrativa da Torre de Babel é impactante e esse exemplo é assim, bom, o reinado do Saddam já se foi, certo? Mas mostra simplesmente que as coisas acontecem de novo e de novo e de novo na história. Tá? Bom, deixa eu passar então agora para outra narrativa que eu acho muito interessante também, que é a de Ezequias, o rei de Judá. E essa narrativa eu não vou ler com vocês porque é uma narrativa muito longa e, na minha opinião, tem a ver com prioridades no uso do conhecimento. O que eu vou falar aqui é basicamente, muito disso existe num texto que chama Ezequias Reloaded, que eu escrevi há algum tempo atrás. Então, se você entrar no Google e digitar lá Ezequias Reloaded, né, vai vir aparecer esse texto. Eu recomendo, não, é uma sugestão, né? Se você quiser ler, é uma opção, tá? Ezequias Reloaded. Bom, o reinado de Ezequias
ele deve ser alguma coisa importante, porque ele é tratado em 3 livros da Bíblia, certo? Né? E a narrativa mais detalhada a gente encontra em 2 Crônicas, nos capítulos de 29 a 32. E um resumão do início do governo de Ezequias é o seguinte: o Ezequias ele assumiu o governo de Judá, que é o Reino do Sul, né, em ruínas, né? O pai dele tinha assim pisado tinha detonado, né, o reino, né? Tinha detonado o reino. O país estava em ruínas e com as piores perspectivas possíveis, né? O rei Acaz, o pai dele, tinha aprontado uma batalha assim desastrosa, em que uma multidão assim morreu só num dia de batalha, e as mulheres e crianças chegaram a ser deportadas, depois foram retornadas, mas assim, na parte espiritual também era um desastre. O templo de Jerusalém estava fechado e o pessoal fazia despacho, certo? Em cada esquina, se você lê lá em 2 Crônicas, você percebe que cada esquina tinha despacho, certo? Era um paganismo assim exacerbado. Bom, aí olhando para um rei novo, né, que está assumindo um reinado desastroso desses, aí você fica perguntando o que será que o cara pode fazer para dar a volta por cima, né? E é justamente isso que eu acho interessante aqui, porque Ezequias ele poderia começar de muitas formas, né? Se fosse hoje, ele talvez pensaria em começar com um programa de assistência social, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Porque a sociedade estava pobre, certo? A religião tinha sido perdida por um paganismo extremo, né? Estava um desastre, né? Agora, quais são os fundamentos para a atuação do Ezequias, né? Então, a gente percebe bem claramente na narrativa de Crônicas e também nas outras 2, né, lá no Antigo Testamento, que o fundamento para a atuação de Ezequias é uma decisão pessoal genuína dele de caráter espiritual, né? Então, ele respondeu uma chamada do profeta Miqueias ao arrependimento, né? Então, essa é uma decisão pessoal dele, e a gente percebe que já no início do reino ele já tinha um relacionamento de fé, de confiança, né, com Deus bem claro, e esse é o fundamento para a atuação dele, né? Então, tudo que ele fez se fundamentou nisso, né? E ele começou cuidando não das mazelas econômicas e militares, né? Ele começou elegendo como primeira prioridade uma reorientação espiritual e de valores do seu povo, né? Então, começou por aí, e as chaves desse processo inicial, que foi essencialmente o processo interno, né? Voltado para a reconquista de valores e principalmente baseados na reorientação espiritual. Então, a reorientação espiritual precedeu a parte de valores. E as chaves para o sucesso desse processo, você pode conferir lá, são, primeiro, o treinamento de líderes, uma ação pastoral dele mesmo, do rei, a bênção de Deus. Então, a gente percebe claramente que não é tudo consequência só de medidas acertadas, certo? Existe uma interferência bem clara, superior, né, no processo. E uma outra chave é que isso não foi só uma coisa de oba-oba. Aconteceu uma manutenção de uma vida espiritual e recuperação e manutenção desses valores recuperados de forma equilibrada, certo? Não houve assim um fanatismo nem nada disso, né? Uma coisa bem equilibrada segundo aqueles padrões que na época de Davi, de Salomão, tinham sido definidos também com relação ao culto e tudo mais, né? Então, interessante que o Ezequias começa com essa parte espiritual, né? Aí, o que aconteceu é que a vida em Judá ela passou a se distinguir por uma espiritualidade autêntica que refletia a qualidade da vida espiritual da liderança e o conhecimento espiritual também da liderança, do rei, né? Dá atenção à primeira
prioridade resultou que uma estabilidade individual e coletiva que viabilizou aí uma série de realizações que envolveram também o uso de conhecimento, porque essa primeira parte envolve o uso de conhecimento teológico, né? Agora, para fazer depois o que ele fez depois que o Ezequias foi um dos grandes reis de Judá, ele fortificou cidades, então tem coisa de estratégia militar lá, de arquitetura, ele reaparelhou o exército, ele foi um estrategista também de batalha, porque ele fortaleceu a segurança derrotando os filisteus de uma forma bastante definitiva. E também, na parte tecnológica, uma das grandes obras de engenharia da antiguidade foi feito com o patrocínio de Ezequias, que foi a construção do aqueduto de Ezequias, né? Então, veja só, ele tinha a seu dispor conhecimento, né? Esse conhecimento era em várias áreas, né? Ele tinha gente que conhecia essa parte de construção, ele tinha lá engenheiros, entre aspas, né? Ele tinha estrategistas, alguns estrategistas à disposição, ele mesmo também tinha parte desse conhecimento, e ele simplesmente fez uso priorizado do conhecimento que ele tinha, né? Então, acho que com essa narrativa eu aprendo isso, que não é só ir usando o conhecimento, certo? Tem uma forma que é o como que São Paulo usa lá na Carta aos Coríntios, né? Existe um como usar conhecimento, tá? Então, eu trouxe aqui também fotos lá do túnel de Ezequias, que é o aqueduto, né? Então, do lado esquerdo você vê essas fotos não são minhas, né? Do lado esquerdo você vê a fonte, né? Que ele mandou fechar o acesso externo a essa fonte e depois conduziu essa fonte, essa água por meio de um túnel que foi construído então na rocha para dentro de Jerusalém. E essa construção na rocha é uma coisa que até agora existe uma série de dúvidas de como é que eles conseguiram fazer o direcionamento dessa escavação da forma que eles fizeram. Então, realmente é uma realização na área da tecnologia da construção praticamente além da época lá do Ezequias, né? Ok. Bom, então, eu vou me encaminhando aqui para uma conclusão que é um pouquinho mais longa do que uma conclusão só de um slide, são acho que 3 slides. Eu queria só retomar, então, essa ideia que eu percebo, né, que, na verdade, é o que o Emil Brunner ele deixou indicado, mas se eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo isso de uma forma bastante ampla, né, que a Bíblia fornece orientações gerais com relação a conhecimento e seu uso, né, por exemplo, sugerindo, então, que nós mantenhamos uma mente aberta, que sejamos criteriosos e sábios. A Bíblia sublinha claramente que nós precisamos admitir e respeitar a limitação e falibilidade humana, reconhecer a primazia do amor ágape, né, em tudo que nós fazemos, inclusive nas atividades que têm a ver com conhecimento. E a Bíblia também alerta para perigos relacionados ao uso do conhecimento e da tecnologia. Por exemplo, né, e aqui eu enumerei mais uma vez alguns dos perigos que eu vejo assim mencionados talvez direta ou indiretamente na Bíblia, e um exemplo do lado direito, certo? Então, um dos perigos seria o uso da tecnologia com objetivos fúteis, que é o uso do tijolo queimado para construir Babel, a Torre de Babel. Eu posso esquecer que todo conhecimento é transitório, né? Então, eu não sei quantos de vocês conhecem ou lembram da história do DDT, que foi uma grande descoberta e o pessoal usou desenfreadamente, sem lembrar-se de que aquilo lá poderia ter também características que não eram ainda conhecidas, né? Então, por exemplo, a família da minha mãe é uma família que sempre atuou na agricultura, né? Ela foi severamente prejudicada por causa do DDT, né? Por quê? Porque simplesmente o pessoal não se lembrou de que conhecimento é transitório, certo? Quer dizer, a gente não sabe transitório no sentido de que ele é incompleto, né?
terceiro perigo seria, que a gente claramente vê apontado na Bíblia, é a incapacidade e falta de sabedoria para usar o conhecimento, né? Isso pode nos levar, por exemplo, ao vício. Eu tenho coisas boas à disposição, mas eu não sei usar, né? Ou por incapacidade ou por falta de sabedoria, isso pode gerar, por exemplo, o vício. Eu posso estar usando o meu conhecimento e tecnologia por ganância, por exemplo, máquinas agrícolas grandes demais que compactam o solo, também é um exemplo lá da agricultura. O uso da tecnologia com egoísmo, né? Isso aí pode ser uma coisa meio trivial, como incomodar o próximo, mas pode também ser uma coisa mais grave, como levar à falta de sustentabilidade. E eu posso também fazer o que também a Bíblia alerta, principalmente no Antigo Testamento, especifica claramente contra idolatrar a tecnologia. Não apresenta uma narrativa sobre isso, mas lá, né, tem também isso, né? Que isso inclui adorar ou ter fé na tecnologia. Por exemplo, todo movimento transhumanista é exatamente isso aí, certo? A idolatração da tecnologia e a fé na tecnologia para tornar o homem mais perfeito, né? Então, acho que a Bíblia tem muito a falar aí. E para reflexão adicional aqui, eu coloco duas perguntas, né? Temos consciência da importância de buscar conhecimento para cumprir nossa missão, qualquer que ela seja, a missão original que foi dada ao homem ou outra missão que a gente tenha, né? Concordamos com a motivação maxwelliana de dedicação à busca do conhecimento científico? Então, Maxwell ele escreveu essa frase que eu coloquei aí. Penso que os cientistas, assim como outras pessoas, precisam aprender de Cristo. E acho que os cristãos cujas mentes dedicam-se à ciência são chamadas a estudá-la para que sua visão da glória de Deus possa ser tão extensa quanto possível. Então, o Maxwell ele entende que a gente tem essa motivação para fazer ciência, certo? Que é ter uma visão maior e mais clara da glória de Deus, né? Então, enfim, o que eu quis fazer com essa palestra é basicamente mostrar que a gente não pode dizer assim, ó, esse aqui é o meu compartimento espiritual, certo? E aqui é o meu compartimento científico. Agora, durante a semana eu estou aqui no meu compartimento científico, aí no domingo eu vou lá no meu compartimento espiritual, né? Então, eu tentei mostrar que a minha compreensão é essa, que a Bíblia tem muito a dizer também sobre adquirir conhecimento, usar conhecimento, etc. Tá? Bom, e com isso eu tô ficando por aqui com o meu monólogo, né? E vou devolver a palavra ao Marco para que vocês possam fazer comentários, perguntas, etc. Eu, mais uma vez, me desculpo por não ter citado muitos outros cientistas, outras pessoas, né? Mas isso poderia ficar para uma próxima oportunidade, certo? Tá? Muito bem, professor Keynes, muito obrigado. Convido aí quem puder abrir o somzinho para a gente bater palmas. É muito interessante a sua palestra. Na verdade, você pincela vários temas, quer dizer, vários pontos que daria margem para bastante discussão, né? Bom, antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de abrir aí para os outros aí que estão aqui na sala, né, que queiram fazer a pergunta, pode se manifestar diretamente sem problema nenhum. Primeiramente, cumprimentá-lo pela excelente palestra. Você, excelente, diga-se de passagem, excelente aluno, né, dos premiados, área muito boa do ITA. Mas o que eu acho interessante é você fazer uma palestra dessa, que poderia parecer um pouco incompatível, que você, trabalhando num centro tecnológico de excelência, procurando conhecimento, com pesquisas, inclusive, na parte aí no CETE, tem até a parte bélica também aí no Meta. Você colocou muito bem. Como é que você se sente no CTA trabalhando onde tem, inclusive, pesquisas lá
colocar um exemplo, por exemplo, coisa ruim. Eu lembro de uma vez discutindo lá com o pessoal do sistema bélico, eles estavam discutindo lá como fazer ranhuras nas granadas, porque se você tamanho dela, você atinge mais pessoas ou menos pessoas, né? Coisas bastante perigosas desse tipo. Então, esse tipo de pesquisa você acha que não deve ser feita? Inclusive, entrando num problema um pouco mais delicado, né? Essa parte também pesquisa relativa à genética. O que você acha disso daí? Bom, então, professor Vilhena, muito obrigado pelas colocações, né? Realmente. Bom, com relação à parte bélica, eu já pensei em repetir muito, né? Principalmente porque quando eu vim para o ITA, eu não vim para ser militar. Aliás, eu venho de uma família que tem mais uma tradição pacifista, né? Então, quando eu fiz o serviço militar e conheci um pouco a aeronáutica, eu percebi que a missão da aeronáutica na época era de integrar o país, tinha uma série de outras coisas do que fazer guerra, né? Então isso me deixou bastante assim entusiasmado. Eu acabei até optando pelo Keoheng, né? Fiquei na FAB 14 anos, né, de serviço ativo, né? E realmente, assim, eu acho que a ética militar brasileira é uma ética comparativamente muito madura e muito voltada por respeito ao ser humano, né? E existem tecnologias bélicas que eu claramente acho que são reprováveis. Por exemplo, o uso de bombas de fragmentação, né, que é mais ou menos o que o professor mencionou, né? Eu sou contra. Eu acho que nós não temos, não devemos, não podemos usar isso porque, por quê? Porque a destruição que se faz, ela foge ao nosso controle, né? Então, se eu uso um armamento para, por exemplo, destruir uma instalação que claramente está prejudicando aquilo que eu acho certo, né? Isso é uma coisa. Mas quando eu uso um armamento que a destruição ela escapa do meu controle, tudo isso é reprovável, né? Porque eu deixo de usar a minha responsabilidade. O conceito de responsabilidade é um conceito cristão também, né? Então, essa é a minha posição sobre certas tecnologias. Então, eu sou pacifista nuclear, biológico, para quase todas as finalidades da guerra biológica, e também químico para quase todas as finalidades. Então, essa é a minha posição pessoal, certo? Agora, eu entendo que as Forças Armadas elas têm uma missão, e dentro de certos limites éticos, que no Brasil são muito bem respeitados, né? Eu vejo que as nossas Forças Armadas atuam corretamente e de vez em quando tem essas discussões que o professor mencionou, né? Mas elas têm que acontecer mesmo, eu acho, né? E com relação à tecnologia na área de genética, aí eu acho que a gente tem que consultar um biólogo cristão, sabe, professor? Eu como engenheiro, eu não vou me arriscar, engenheiro eletrônico, a dar uma opinião ali. Mas eu acho que talvez até no nosso meio aqui tenha biólogos, eu não sei, né? Que podem talvez até falar sobre isso, né? Parabéns, Ezio. Muito bem colocada essa posição. Eu gostaria também de fazer uma colocação, Kinitz. Aí, aliás, quem me chamou a atenção sobre esse aspecto e que agora eu me lembrei, ouvindo a sua palestra, foi o professor Ross Alan Douglas, nosso colega, professor de física já falecido aí. Ele, durante muito tempo, atuou, inclusive, na Aliança Bíblica Universitária. Não sei se você chegou a conhecer o professor Douglas aí, mas foi uma pessoa muito importante aí nessa área. E ele me chamou a atenção para um fato interessante. Ele me trouxe um artigo publicado, não me recordo em que revista, sobre o fato de que o título do artigo, se não me engano, era Seremos um Dia Inúteis, não é? E naquele tempo ninguém falava ainda ou poucos falavam ainda sobre inteligência artificial. E hoje a inteligência artificial é um elemento fundamental da tecnologia, não é? Vários aspectos aí da vida prática, eles só funcionam a partir da inteligência artificial. Por exemplo, as técnicas de segurança bancária, né, computação, não podem ser resolvidas por ações do homem.
porque o sistema tem que provocar uma ação que tenha uma velocidade muito rápida, né, de milissegundos, porque não é possível aí, com um antivírus ou coisas parecidas com isso, não é, obter esse resultado. Assim também acontece na medicina e tudo mais. E eu me pergunto até que ponto o homem, não é, quer dizer, que tem fé e que tem uma concepção ética, ele não vai depender da decisão simplesmente da tecnologia para algumas ações. Eu gostaria de ouvir a sua opinião aí a respeito disso. Bom, professor Stempinhac, obrigado aí pela pergunta, né? O professor Douglas é aquele professor da Unicamp, né? Douglas da Unicamp, é Isso, ele? da Unicamp, lá da física da Unicamp. Ele já faleceu há uns 10 É, anos, mais ou menos. Foi uma pessoa com quem eu convivi bastante aí na é, Sociedade Brasileira de Vácuo, e era uma pessoa sim. um cristão que Isso, é. cuidava da ciência. Então, o professor Douglas, deixa eu até contar uma historinha. Então, eu não o conheci, né? Mas o professor Douglas, quando ele faleceu, a casa dele se transformou numa república de moços, né? Que atuam na ABU, lá em Campinas, em Barão Geraldo, né? E Isso não sabia. meu filho que fez a Unicamp, ele residiu todo o tempo do curso lá na casa tinha sido do professor Douglas, né? E que ainda a viúva dele, né? Eu acho que a segunda esposa dele, Isso. ainda morava lá, né? Eu esqueci É agora o nome dela, né? uma missionária, inclusive, né? Isso, ela Ela, mesma, né? Isso, isso. então, assim, o professor Douglas, ele até além vamos dizer, da partida dele, ainda influenciou muito os jovens, né? O meu filho foi muito influenciado por isso. Bom, sobre essa parte da inteligência artificial, eu acho que quando a gente consulta realmente os especialistas em inteligência artificial, a gente percebe claramente que muitas coisas que a gente imagina que sejam assim a delegação definitiva de decisões para a tecnologia, né? Elas não é exatamente assim, né? A gente deixa a tecnologia cuidar de coisas que têm que ser resolvidas rapidamente, mas os critérios para que as decisões sejam tomadas, esses critérios eles são claramente programados por pessoas, né? E, e revistos. Então, quer dizer, é um uso responsável, assim como a gente também usa outras tecnologias. É que a inteligência artificial ela tem uma coisa assim mais meio que misteriosa, eu acho que assusta muita gente, né? Eu pessoalmente não tenho nenhum maior problema com a inteligência artificial em si, mas ela precisa ser usada com parcimônia, assim como qualquer outra tecnologia. Se a gente usar ela incorretamente, a gente pode estar aprontando, criando sistemas que nos levam a desastres, como aconteceu, por exemplo, com aquele carro autônomo, acho que da Tesla, né? É. E várias pessoas faleceram porque foi mal dimensionado. E aquilo lá tinha a ver com inteligência artificial. Ela estava os sistemas foram incapazes de detectar certos tipos de features, né, das imagens que eles tinham, e aí simplesmente coisa fez errado, entende? Então isso pode acontecer claramente. Então eu não vejo aí Um claro, eu problema. também não vejo um problema maior, exceto pelo fato de que tem que ser usado com responsabilidade, né? E se não o fizermos, certamente a gente consegue aprontar muita coisa ruim também, né? É um fato, né? A minha preocupação é com as decisões, né? Se nós nos baseamos Sim, apenas, né, na decisão do sistema tecnológico, né? Ou se existe a possibilidade de inserir dentro dessa decisão sim. alguma atitude, não é, que tenha um valor espiritual também. Não, é isso que a gente faz, por exemplo, no avião, né? A gente pode deixar o avião ser pilotado, pousar automaticamente e tudo, né? Sem envolver o piloto, mas a gente não faz isso, né? Então, por razões éticas, claramente,
tem várias coisas que a gente deixa na mão do piloto, né? E no sistema bancário, provavelmente também tem certas decisões que tem que passar por um crivo humano, né? Eu acho que o caso do avião é muito, muito exemplar, porque a gente consegue embutir muita inteligência artificial também a bordo, se a gente quiser, né? Certo. Bem, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu queria só comentar que quando o professor Quintes falou da vaidade, do orgulho, né, desconhecer os limites da razão, me lembrei de um caso talvez conhecido de vocês, de Descartes, né, que era contemporâneo de William Harvey, que descobriu a circulação sanguínea, né? E eles trocaram uma correspondência na época, e mesmo Harvey, resumindo a história, né, mesmo Harvey estando certo que o coração bombeava sangue, etc., né, o Descartes ele insistia que, na realidade, havia um mecanicismo no corpo humano, por vapor, porque o cérebro era a parte mais quente do corpo humano, tudo, e não abria mão de enxergar e achava que o coração era apenas um depósito inflável lá e tal, né? E me veio à cabeça isso da pessoa, por orgulho ou por algum motivo, como você citou, seu Kenneth, que aí acaba fugindo do conhecimento para se fixar orgulhosamente em pontos, né, assim, como verdades absolutas, né, como você falou, e não abriu mão mesmo, né? Então, até que o tempo, o próprio William Harvey depois, não me lembro, convenceu, ficou provado, né, que a circulação sanguínea é como a gente conhece hoje. Mas a insistência assim forte, né, do Descartes, querendo que a concepção dele, né, vingasse, é impressionante nessas cartas. Então, o problema do orgulho, como você falou, né, o orgulho que a Bíblia alerta bem, né? Conhecimento, mas até a mente aberta. Né? Então, é interessante. Júlio, eu acho que esse exemplo dado foi excelente, né? E também agora, você falando, eu lembrei do Lord Kelvin, né? O Lord Kelvin, ele dizia que o homem jamais voaria, né? Isso agora, né? Quer dizer, ele não conseguia conceber que a gente teria tecnologia para levantar voo, né? E o próprio Planck também, quando ele lutou muito com a rejeição da teoria quântica, né? E ele ficou até meio magoado. Ele teria dito uma vez que tem que primeiro uma geração inteira de físicos falecer até que o paradigma seja aceito, né? Então, mas isso tudo é uma coisa, desculpe, é uma coisa interessante, porque são pessoas que contribuíram de alguma forma para a ciência, mas em outras não deixaram a razão para trás, vamos dizer assim. Mas é isso que você falou, né? A mente, em algum momento, deixou de se ter uma mente aberta para continuar aprendendo, né? Isso é tipicamente o que aconteceu com a teoria quântica, né? Tem gente que se fixou que não poderia ser assim, né? Então, bons exemplos desses aí, viu, Júlio? Eu só gostaria de acrescentar um comentário sobre isso. Pensar que, e eu vejo muito isso entre os nossos colegas e na minha própria vida, né? O que motiva as pessoas a se tornarem cientistas muitas vezes é a vanglória, ter o nome, assim como os construtores de Babel queriam ter o nome escrito na história. Muitos trabalham dia e noite incansavelmente com essa motivação. Eles não estão trabalhando. O cientista ele pode ganhar dinheiro, mas em geral, assim, a dedicação não é proporcional ao que ele ganharia talvez num empreendimento, né? Num outro tipo de empreendimento. E você percebe que esses valores, os valores cristãos, ajudam muito a retificar. Uma vez que você
uma vez que você não tem mais esse desejo, não é essa motivação, não é como saber já não é mais aquele, você consegue se desprender um pouquinho do conhecimento, da sua visão, né? E isso ajuda a ter mais objetividade. Eu acho que isso ajuda a ter mais objetividade. Só que é um processo longo, difícil. Bom, foi só um comentário, mas a gente tem um tempinho bom ainda. Se alguém mais gostaria de fazer ter uma questão, uma pergunta. Eu Eu, gostaria de, então, pois não. fazer uma... Na verdade, não seria bem uma pergunta, mas introduzir, né, um destaque. Eu ouvi, então, do professor o que mais ele teria, né, para desenvolver disso. Voltando, né, ao exemplo da Torre de Babel, eu me recordei que, aproveitando, né, essa imagem da Torre de Babel, né, a ação humana, usando ferramentas humanas, e o assunto da vaidade, mas mais do que isso, né, porque ali você tem o ser humano buscando alcançar a realidade divina sem o auxílio de Deus, mas tentando mostrar que pelas próprias forças, pela própria astúcia, pelas próprias ferramentas, consegue, né, alcançar essa realidade que foi perdida, né, lá em Adão e Eva. Mas muito bem, aí aqui é interessante que a consequência dessa vaidade é a perda do entendimento recíproco, uma pessoa entender a outra, mas que assim, é mais perda do que isso, né? Porque essa coisa da linguagem é o significado que fica embaçado, então eu já não sei mais dizer o que as palavras significam, significa também que, implica também que eu já não consigo ascender a leis gerais, o mundo começa também a se tornar confuso, então essa coisa da perder-se, né, no mundo, tem a ver disso, né? Você perde as bases da obtenção do conhecimento, ali ao perder a significação e a comunicação, Uhum. e que é a principal ferramenta, né? Como você destacou, né? A questão da ordem das coisas, você precisa do conhecimento primeiro, né? Para você conseguir ordenar as outras coisas. Mas isso foi perdido por essa pretensão de, olha, vamos conseguir alcançar, né, o divino, né, e mostrar como que nós temos poder para isso. Só que aí o que eu acho interessante, que também é o exemplo citado, né, de Descartes, eu estava pensando exatamente nesse período dele, porque ali eu identifico esse movimento por parte de filósofos, aqueles primeiros cientistas, de desenvolver método, ciência, sem que isso dependa necessariamente do ser humano, porque é a prevenção do erro humano. Assim, eu preciso desenvolver um método como se fosse um cálculo, porque se eu sigo passo a passo esse método, eu garanto que eu vou chegar a uma proposição verdadeira, necessariamente. Aquilo é um conhecimento. Então, eles estão, né, meio que discutindo incansavelmente para alcançar esse método que acaba independente do próprio ser humano, né, em certa medida, porque qualquer pessoa aplicando-se aquele método vai chegar ao conhecimento verdadeiro e os erros vão sendo meio que corrigidos, contidos, ou depois podem ser determinados. E naquele mesmo período tem essa coisa assim de nós precisamos dominar a natureza, precisamos ser senhores do mundo. Então, dali tem uma mentalidade de vamos, então, expandir o conhecimento, vamos expandir a técnica, vamos aplicar esse método do conhecimento e da ação, vamos, então, aperfeiçoar as nossas ferramentas para maximizar as nossas capacidades e conquistar qualquer coisa. E eu acho que não é à toa que o iluminismo, né, séculos depois, vai culminar naquilo assim de tudo aquilo que nós reputamos como tradição, religião, é tudo obscurantismo, né? Tudo fábula, porque a ciência pode responder a qualquer coisa, né? E, então, é o que enfim, o que eu queria dizer, que eu acho interessante que hoje
esses exemplos, né, que estavam sendo dados, né, da inteligência artificial, das máquinas, por um lado, acho que eu vejo como uma repercussão dessa atitude, né, da Torre de Babel, né, o ser humano tentando maximizar, né, a sua potência, né, os seus meios de ação, só que ao mesmo tempo perdendo, né, essa significação das coisas, perdendo a sua capacidade de se orientar no mundo. Então, é a consequência da Torre de Babel, no desencontro das pessoas. Mas eu vejo que a gente parece que está dobrando a aposta, porque não só a gente está meio que criando um mundo, né, calculado, que consegue quase que funcionar independente de nós, e a gente meio que se encaixando ali, mas a gente está dizendo assim, olha, mas já que o mundo parece assim vazio de significado, que tal a gente também, como é que fala, testar os limites das coisas e meio que falar assim, o mundo é uma coisa plástica, né, meio que uma massinha, então a gente meio que pode inventar qualquer coisa que a gente quiser aqui, né? E isso acho que está repercutindo muito mais na confusão mental mesmo das pessoas, sabe? Pessoas que já não têm identidade própria, né? Fica perdida em fantasia, já, eu quero ser um gnomo. Aí a pessoa vai lá, faz cirurgia plástica e ela quer viver como um gnomo. A pessoa fala assim, não, eu vou sonhar com dimensões paralelas. Aí ela fica, enfim, esperando que um ET vai aparecer para, enfim, libertar ela dessa dimensão. Enfim, é uma coisa assim que me parece a outra face da moeda, que a gente está, como é que fala? Dobrando a aposta. Dizendo assim, olha, a gente não vai só desenvolver um poder que vai, digamos, garantir o resultado das coisas, independente dos nossos erros, mas a gente ainda vai conseguir subverter qualquer ordem, né, que a gente quiser, desde que a gente imagine. Só que essa imaginação está ali na confusão mental, né? Está na perda do significado, né? Então, são coisas, né, que eu estava pensando, né, quando os colegas estavam discutindo, mas eu vejo isso até com muita preocupação, né? E aí eu vejo assim, quando a gente vê então a Bíblia, essas passagens que você destacou, se a Bíblia, assim, mais assim do que nos dá um ganho de valor, então eu falo assim, eu sou um cientista melhor, um cientista ético, um cientista com valores, você também não dá um ganho de conhecimento. Ou seja, eu aprendo mais sobre a minha condição, sobre a condição humana, sobre os efeitos, né, das ações humanas como é que fala, no impacto negativo disso, né, quando eu procedo com essa vaidade, né, e os efeitos que a gente está vendo hoje, né. Então, Matheus, muito obrigado por esses comentários. É que eu vejo aqui nessa narrativa da Torre de Babel justamente esse problema da vaidade, né? Agora, existe aqui ainda um problema que eu acho que nem mencionou, que é o seguinte: eles explicitamente foram contra aquilo que Deus tinha incumbido o ser humano. Quer dizer, eles não quiseram ser dispersados pela superfície da terra, que é o que Deus tinha, na verdade, como missão para eles. Então, eles concretamente se voltaram contra a missão que Deus tinha para eles, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia conversar sobre essa frase, sobre a torre que chegue até o céu, né? Eu acho que a gente poderia entender isso também como sendo simplesmente uma torre muito grande. Eles queriam uma torre muito grande para terem um nome, mas a gente pode também entender que eles queriam descobrir algo sobre a divindade. Eu não me atreveria a dizer isso, mas o que eu vejo de mais grave aqui é o seguinte: eles sabiam que tinha uma missão e concretamente se voltaram contra a missão porque queriam ser vaidosos, entende? E quando o ser humano faz isso, isso é muito grave, né? Agora, quando alguém não se preocupa em saber se Deus tem uma missão para a vida dele, quer dizer, genericamente Deus tem uma missão para a vida de cada ser humano, né? E se a gente deixa de se preocupar com isso, a vida ela navega para o fracasso direto, certo? Né? E quanto a vida vai realmente fracassar ou não, isso vai depender dessa ousadia cega que você mencionou que as pessoas têm, né? Às vezes, né?
Então, eu acho que essa narrativa da Torre de Babel, ela nos mostra claramente que nós devemos ter o cuidado de não nos voltar contra a missão que Deus tem para cada um de nós, para nós, né? Agora, qual que é essa missão? Isso aí é uma outra história, que no caso o pessoal lá sabia qual que era. E eu acho que o ser humano hoje, pensando agora em termos espirituais, tem condições de descobrir também a missão que ele tem, né? E aí, sabendo qual a missão, ele não vai fazer nada, quer dizer, não vai seguir essa de querer se tornar um gnomo, nem fazer cirurgia plástica para mudar, né, o aspecto, esse tipo de coisa. Claramente a pessoa não tem, ela não sabe para que ela existe, né? Bom, esse texto é muito rico, né? Inclusive sobre a parte da linguagem que você falou, aí a gente ainda pode tirar muita coisa do texto, mas eu não me atrevo aí, porque também eu não sou teólogo e também não sou entendido. Embora eu tenha até o meu diplominha de segundo grau de tradutor e intérprete, certo? Então até entendo um pouco de língua, mas não sou assim um especialista, não. Depois no ensino superior eu fui para longe a linguagem e a matemática mesmo, né? Eu achei muito interessante essas observações do Matheus, me fez pensar ainda de outra forma sobre isso, né? E o professor Keynes, depois esse texto diz, né, que Deus diz, né, agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Então, às vezes isso sugere que, de alguma forma, esse acontecimento da Torre de Babel continua no tempo. E de alguma forma, não sei se eu posso entender isso como uma espécie de profecia ou previsão do que aconteceria com a sociedade decaída pelo pecado, né? Então, é como se Deus estivesse prevendo que isso continuaria acontecendo, né? Que Deus, que se você me permite uma pequena interrupção, é que Deus fala Claro. assim que nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Agora Deus não fala nada sobre se eles vão conseguir alcançar o fim que quer dizer, fazer, por exemplo, construir uma torre, eles fariam, mas se eles realmente alcançariam o objetivo proposto, isso é outra coisa, né? Então, eu acho que, por exemplo, se nós temos liberdade para mudar o nosso aspecto, como disse o Matheus, né? Eu acho que foi um exemplo muito feliz e muitas pessoas fazem isso. As pessoas vão conseguir fazer isso, certo? Mudar a sua feição, mas a felicidade, o senso de fazer uma diferença, se eles vão conseguir isso, que é o que elas buscam, na verdade, isso elas provavelmente não vão conseguir, porque o que eles estão se propondo a fazer é mudar a fisionomia, né? Então, eu acho que Deus está, na verdade, ao frear as pessoas, aqui no caso o pessoal de Babel, protegendo até mesmo aqueles que vão contra ele. Deus ele resguarda, né? Muita coisa que acontece na vida daquele ateu totalmente descrente, a gente vê lá. Eu acho que uma coisa que é a graça e a misericórdia de Deus, ela continua valendo para todas as pessoas, né? Quer dizer, tem uma hora que Deus vai deixar a pessoa se afundar mesmo, né? Mas a misericórdia fica bem clara, eu acho que até nesse texto de Babel, né? Deus ele confundiu para evitar que coisas piores acontecessem. As pessoas se propõem a fazer, só que depois vão chegar num lugar que elas nem sabiam que ia levando para lá, né? Sim, pode entender que Deus é o Senhor da história e de todo mal ele tira um bem maior. Então, de alguma forma, por maior que, quer dizer, ele impede de alguma forma misteriosa, que é difícil para nós compreendermos, que o mal prevaleça, né, entre os homens. Bueno, muito interessante. De fato, seria possível ainda falar sobre muitas coisas só dessa passagem. Na verdade, isso é só um dos tópicos que você tocou aqui na sua palestra, mas daria para desenvolver muitos outros. Eu não quero falar mais, porque às vezes outras pessoas querem falar também. Ou alguém gostaria de fazer mais um comentário sobre outra passagem ou algum outro aspecto da palestra do professor Kinitz?
Marco, eu queria só perguntar para o professor Kinitz, existe uma certa, como que uma sensação de que às vezes a ciência avança um pouco mais do que seria recomendável, né? E isso pode ser um perigo até para a humanidade, né? Então, eu queria ver o que o professor falaria sobre essa sensação que existe um pouco no ar, assim, né? Mesmo porque muitos cientistas, eles não se preocupam com fé, com Bíblia, com essas coisas todas, né? E então eu queria ver qual que é o pensamento do professor Kinitz sobre isso. Então, a busca do conhecimento científico, ele pode ir em direções muito reprováveis e catastróficas, inclusive, se a gente não respeitar limites, né? Então, não é que o céu seja o limite, né? Não é bem isso, né? Mas eu acho que na história aconteceu muitas vezes muitos desastres que têm a ver com isso. Por exemplo, até na tecnologia nuclear, os russos apostaram, por exemplo, em reatores instáveis, certo? Que daí foram artificialmente estabilizados usando tecnologia de controle, que é o que o Júlio Torne e eu fazemos, certo? Mas isso é um risco que foi aceito pelo pessoal que usa essa tecnologia e eles acabaram tendo coisas como Chernobyl acontecendo em função disso, né? Quer dizer, eles decidiram seguir essa via, né? E isso pode acontecer em todas as áreas do conhecimento, na verdade, né? Que a gente segue vias que levam à destruição. Eu não sei se foi isso, esse comentário atende o que o senhor estava esperando. Sim, é mais ou menos nessa linha mesmo. A preocupação, né, não há uma entidade que impõe um limite, olha, até aqui a sua ciência pode ir, mas daqui para frente você não, né, não pode, porque pode até prejudicar a humanidade, né? Então, Inclusive, pode falar. inclusive tem, eu não sei se eu mencionei o Herbert Hoover na minha palestra sobre o Dessauer, né? Eu tenho vagamente a lembrança de que eu li um trecho das memórias do Herbert Hoover que fala sobre a profissão da engenharia, né? E lá, nas memórias dele, o Herbert Hoover foi o 31º presidente americano e ele era engenheiro de Minas, né? Ele fala nas memórias dele sobre a profissão da engenharia. Ele disse assim que o engenheiro, quando ele apresenta uma nova tecnologia, isso vale também para o cientista, de certa forma, né? Uma nova tecnologia, ele, na verdade, ele contribui para que coisas possam ser melhoradas e resolvidas, mas ele também ele perturba tudo que e novos males precisam ser coibidos, né? A gente vê isso na internet, né? A internet é uma ferramenta muito boa, mas é uma série de legislações que têm que ser instituídas para coibir o mau uso, né? Isso acontece com todas as tecnologias. O Herbert Hoover ele escreve sobre isso nas memórias dele. Isso é um fato, certo? Então é a presença do mal e o Dessauer ele fala sobre isso. Ele mostra que no entendimento dele isso tem a ver com o pecado, né? Essa tendência de que para toda coisa boa que o homem inventa sempre tem uma coisa ruim que pode ser feita com isso aí também, né? Eu acho que isso aí mostra que, para os cristãos, o evangelismo continua sendo uma atividade necessária e importante, certo? Eu acho que isso é uma conclusão que eu tiro para mim, né? Eu queria comentar sobre uma passagem que você cita, né, de São Paulo, quando ele diz: examinai tudo e guardai o que for bom. E você aplica ela de maneira geral, embora lembrando do contexto em que ela foi dita. E a verdade é que a gente, por centenas de anos, né, da era cristã, no mundo ocidental, nós vivemos uma sociedade em que era normal ter como critério um filtro, né, do que era bom
os princípios cristãos. Isso foi combatido e talvez não seja errado dizer que isso foi derrubado, né? Nas sociedades ocidentais atuais, derrubaram o cristianismo como a fonte de princípios, né? De exame para a atividade humana, né? Inclusive utilizando uma das críticas é de que vamos dizer, esses filtros colocam barreiras ao desenvolvimento da ciência. E aí bom, era só isso. Eu queria saber, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Então, claramente, vamos dizer, princípios e valores colocam barreiras, né? Isso, eu não acho que isso seja ruim. Então, quando alguém acha que isso é ruim, eu acho que essa pessoa ela precisa primeiro trazer argumentos muito claros por que isso seria ruim, né? E aí, novamente, porque é o seguinte, a pessoa que diz, então, você, vamos dizer, esse seu conjunto de valores impõe barreiras, né? Isso não é bom, né? Aí ele já está usando um outro critério para bom, então a gente vai ter que discutir isso primeiro, né? E isso eles não fazem. Realmente, esse pessoal não faz. Eles realmente não fazem. Muito bom. Queria colocar um ponto aí nesse assunto mesmo, que é dentro daquele de crescer e multiplicar e dominar a terra, né? Mas não de qualquer modo, né? Mas seguindo a vontade de Deus, né? Talvez eu não me expresse bem aqui, mas porque os meios também para você dominar e adquirir conhecimento científico, nem todos são bons para a humanidade, né? Então, a gente conhece casos na história que, para poder ter um avanço científico, usou com muito crueldade os próprios seres humanos, né? Então, aí você fala, poxa, mas isso permitiu um avanço científico, né? Mas o avanço científico relacionado com isso proporcionou um retrocesso humano, né? Que é o que, vamos dizer, ou seja, fazer pesquisa prejudicando a humanidade não está nos planos de Deus, né? Quer dizer, crescer e multiplicar isso tudo, mas não usando outros seres humanos como cobaias, por exemplo, né? Isso que eu queria dizer, né? Talvez não tanto na engenharia, mas no campo da biologia, na medicina, né? Então, poxa, assim, concretamente pode ter havido um progresso científico, porque aquelas pessoas foram usadas como para acelerar a pesquisa, né? Mas em termos de humanidade, vamos dizer assim, a gente regrediu muito, né? Então é esse compasso do dominar, desculpe, eu estava pensando nisso também, dominar a Terra, né? Mas também é dentro daquilo que está de acordo com o que Deus pensa o que é o ser humano, né? Como Deus criou e toda vez que foge disso, aí alguém falou, não sei se foi o Marco ou algum, aí causa um mal, né? Então esse progresso científico na realidade não tem sentido, porque não está ajudando a humanidade, está ajudando a humanidade a ir para trás, né, em termos de humanidade mesmo. Não sei se ficou claro. Sim, eu concordo plenamente, viu, Júlio? E isso aí esse é uma acusação que a gente ouve de vez em quando, né? Que essa frase aí, dominar o mundo, né? Que isso aí trouxe um monte de problemas, porque autoriza, quer dizer, o cristianismo autorizaria as pessoas a proceder de maneira irresponsável, não sei o quê, né? Isso aí é uma grande, eu vou usar a palavra idiotice, né? Uma idiotice porque é o seguinte, essa frase ela está escrita na Torá, certo? Né? No compêndio judaico, e não pode ser vista fora desse compêndio, né? Porque foi assim que ela foi recebida por nós cristãos também, né? Então, ela está lá, eu li aqui isoladamente, mas na hora de fazer um uso e um estudo mais profundo,
tem que ser visto dentro de toda a legislação, de toda a lei mosaica, né? Tudo que ali foi colocado também em proteção aos animais, né? A forma de abater o animal não pode ser de qualquer jeito, né? Tem um monte de restrições, tá? Depois, ao colocar o ser humano lá no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar, né? Mostra que essa preocupação de Deus com a natureza e tudo mais. E a própria, por exemplo, assim, basta pensar também em São Francisco, né? Protetor dos animais, etc., né? Então, não é de qualquer jeito, não. Então, eu já ouvi uma palestra uma vez no evento que um filósofo com uma formação acadêmica sofisticadíssima estava culpando esse Gênesis 1 lá do maltratamento dos animais. Quer dizer, se ele está fazendo isso, o cara nunca leu a Bíblia. Quer dizer, ele não pegou, né? Ele deve ter lido um filósofo revoltado, alguma coisa, mas ele não leu no contexto, né? Quer dizer, falta princípio básico de hermenêutica. Eu não sei nem como o cara tirou doutorado em filosofia, né? Mas isso acontece, né? E realmente as limitações elas existem. E se eu consigo um progresso pontual, né? Isso aí a gente tem que, eu acho que seria até um assunto, mas aí foge meio de fé e ciência, né? Eu não sou especialista nisso, mas existe um argumento de que um valor muito importante é a liberdade, né? E se eu começo a fazer pesquisa com outros seres humanos, cerceando a liberdade de alguns em prol da vantagem dos outros, e eu anulo a ideia da liberdade para todos, né? Com limites impostos para todo mundo, etc., né? E isso, na verdade, eu acho que a gente entende como sendo alguma coisa que a forma como Deus gostaria que as coisas fossem entre os seres humanos, né? Aí a gente pode até ter um progresso pontual, mas isso aí vai lá na frente dar muito errado, né? Esse é a nossa noção, né? E ela não é uma noção experimental, mas a pessoa que está procedendo dessa forma que você falou, né? Ela também não tem noção, porque ela não tem experiência, certo? Então, a gente está alertando. Eu estava até ouvindo uma palestra do Os Guinness, né? Ele disse o seguinte: o que nós podemos fazer é alertar as pessoas que vai dar errado, certo? Agora, a gente sabe isso por fé, quer dizer, a gente tem os princípios por fé e a gente está alertando, vai dar errado. E a gente, na história, já viu muitas vezes dar errado, certo? O próprio experimento socialista deu muito errado no leste europeu. Por quê? Porque um monte de princípios cristãos foram violados assim gritantemente, né? E a nossa ideia de solidariedade não é uma ideia de solidariedade como ela foi implementada na União Soviética, por exemplo, né? Então, mas isso já entrou na política, né? Então tá meio longe da ciência, vocês me desculpem aí, tá? Não era Não, essa é que, só complementando, é que eu falava especificamente no campo científico também, ou seja, não se pode fazer tudo em nome da ciência também, né? É isso que mais ou menos que eu queria falar. Então, como desculpa de um progresso que precisa acelerar o progresso, né? Então você pode fazer tudo, né? Aí fere, como você falou, a lei de Deus no contexto todo, né? Porque a Bíblia não pode ler só numa parte, tem que ver o contexto todo, né? Exato. Mas dentro da ciência mesmo, sem entrar na política, eu acho que vale muito para as pesquisas científicas mesmo, né? Muito bem, já está ficando um pouquinho tarde, mas eu gostaria de não perder a chance de comentar só rapidamente outras duas passagens que você falou e fazer uma pequena pergunta. Bom, uma coisa que eu gostaria de comentar é que foi muito bom você ter citado essa parte, esse trecho em São Paulo diz, né, que se alguém conhece ainda não sabe como conhecer. Eu acho que isso é muito importante para quem se dedica à atividade, se dedica ao conhecimento, né, aos professores que querem seguir Jesus Cristo. Esse como conhecer é muito importante. Grande parte da nossa luta espiritual, ou do nosso caminho espiritual, passa por entender entender isso, né? Como nós devemos conhecer.
E o outro comentário, e aí vem a pergunta, né, que eu achei muito interessante, no final você não estava, eu acho que eu perdi no resumo, você não deu pistas que você ia falar sobre sobre a narrativa e o exemplo de Ezequias, que eu achei bastante interessante, e eu acho que você acaba entrando um pouquinho no campo da política também, quando você fala sobre o Ezequias, né? Você destacou, não sei se eu não sei, porque eu nunca tinha ouvido isso, pode ser por ignorância minha. Minha pergunta era saber se esse é um insight pessoal ou se de alguma forma isso tem referência, se você buscou isso em alguma outra referência, né? Sobre quando assim, esses passos do rei Ezequias. Bom, então, é o seguinte, o rei Ezequias, na coroa dos imperadores do Sacro Império Germânico, né, havia insígnias de alguns reis que deveriam servir de modelo ao imperador, né? Um deles era o rei Davi, o rei Salomão, o rei Ezequias. Eu esqueci agora quem que eram os reis, mas o Ezequias era um deles, né? Então, pelos monarcas, assim, um pouquinho, eu não sei, eu não chamaria eles necessariamente esclarecidos, mas monarcas com boa vontade, vamos chamar assim, né? O rei Ezequias, ele sempre foi uma pessoa considerada como um certo exemplo, né, a ser seguido, né? Então, isso não fui eu que inventei assim. Agora, os pontos que eu mencionei aí são pontos assim que são insights meus de estudo mesmo dessa passagem de Ezequias. Eu tenho atuado também um pouquinho nessa parte de treinamento de líderes, né? E aí eu li bastante coisa sobre liderança e olhando o texto bíblico da história de Ezequias, eu percebi esses pontos que eu enumerei aí, né? Mas daí eu redigi esse texto aí que eu falei para vocês, Ezequias Reloaded, mas é um texto breve assim, não é um estudo muito profundo, né? A figura padrão para falar sobre liderança é o Neemias, né? Assim, normalmente, se você faz um estudo bíblico sobre liderança, o pessoal gosta de Neemias, né? Agora, eu prefiro Ezequias, porque tem uma dinâmica muito mais rica, né? Ele enfrentou problemas muito mais, eu diria até mais graves, né? Que o Neemias enfrentou. Certamente o estudo de Neemias é muito bom também, né? Mas a gente eu acho que às vezes subestima essa do rei Ezequias. E uma coisa que, assim, para mim, mas isso é um comentário mais pessoal, né? Que parece reforçar a importância de Ezequias é que tratam dele em Segunda Reis, em Segunda Crônicas e também nos Profetas, certo? Tá? Então, estão 3 vezes. Agora, a única pessoa que tem a história anotada 4 vezes, né, é o próprio Jesus Cristo. Quer dizer, então, Ezequias não chega lá, mas, né, parece ser alguma coisa importante. Por que aparece 3 vezes? Mas isso aí é um comentário assim mais empírico. Não, empírico não é. Talvez meio. É uma coisa que me saltou aos olhos, né? Só isso. Professor, só uma curiosidade, né, sobre o túnel de Ezequias. Ele tem aproximadamente 530 metros, né? E foi escavado em rocha bruta. 2 equipes, cada uma começou numa extremidade e se encontraram num determinado ponto lá, e a declividade parece que era alguma coisa da ordem de 0,6%. Uhum. Então, quer dizer, até hoje é um pouco difícil de construir um negócio desse. Imagina isso sendo construído 700 anos antes de Cristo. Eu acho que deve ter tido uma mão sobrenatural nesse negócio aí. Então, é por isso que é uma das grandes realizações de engenharia da antiguidade. E realmente não tem, assim, o pessoal engenheiro civil não tem uma explicação muito clara como é que eles conseguiram, as 2 turmas conseguiram se encontrar, né? Então, E também a questão da declividade, isso. direção, um monte de coisa, né, que é difícil de imaginar. Imagina você cavar uma rocha bruta
com as ferramentas que eles tinham naquele tempo e, né? E a direção certinho, né? E acabar se encontrando lá num certo ponto do túnel, né? E a água tinha que correr por ali e tal, né? Então, realmente é uma coisa assim fantástica, né? Às vezes eu penso que aí acontece um processo inverso ao da Torre de Babel, né? Quer dizer, onde existe a caridade, onde existe Deus, existe a união, as pessoas pensam melhor também. As pessoas se entendem melhor, né? Talvez fosse até interessante se a gente conseguir, entre nós ou entre os nossos conhecidos, um engenheiro civil que domina esse assunto aí do rei Ezequias, ouvir uma opinião dele, né? Sim, sim, sem dúvida. Muito bem. Bom, todas as minhas ponderações aí que eu consegui falar, né? Não sei se aí daria tempo para uma última, se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Muito bem, então. Muito obrigado, professor Carl. Eu que agradeço. Acho que foi uma excelente palestra e muito rica, né? E certamente acrescentar que essa passagem de Ezequias, para mim, foi novidade, né? Quer dizer, não adianta só saber que ele é um rei exemplar, mas conseguir depurar e entender os passos que ele tomou, eu acho que é importante, né? Ele pode ser uma inspiração para a política e talvez até para a doutrina social da igreja, né? Eu achei muito interessante, muito bom mesmo.